Balanço Geral. Voltamos com a bancada Piauí ao vivo para todo o estado, para 208 cidades. Estamos recebendo aqui o deputado estadual Merlong Solano. Deputado, obrigado pela presença mais uma vez aqui na bancada Piauí. E antes de começar o assunto principal, só nos contava aqui um episódio lamentável, né? Em função até do senhor. A previsão era chegar mais cedo, né? Episódio policial. Pois é. Né? O senhor podia narrar Pois é, o carro do meu motorista estacionado na frente da minha casa. Nós passamos... Quando a gente passou lá para vir para cá em seguida, encontramos o carro dele com os pneus para cima. Meu Deus. Uns bandidos fugindo de um assalto. Num outro veículo? Num outro veículo, ao que consta um EcoSport. Sei. Bateram no carro do meu motorista, que ficou lá praticamente totalmente destruído e com os pneus para cima. E a polícia ficou lá verificando a situação. Roda para cima? E com as rodas para cima. Fiquei admirado porque o EcoSport é um carro pequeno também. Né? Quando eu vi, imaginei que fosse um caminhão. Mas a velocidade, a velocidade era alta. Foram presos? Não, chegamos lá, não tinha mais nem marca de bandido, nem de carro. Conseguiram fugir no carro, inclusive. Fugiram. Ou então abandonados nas proximidades, estão procurando. Que coisa, hein? Olha, vamos mostrar. Tem um registro que nós fizemos da reunião que ocorreu hoje com o secretariado do governador Zé Filho, logo após o encontro do governador eleito Wellington Dias com o governador Zé Filho. Vamos acompanhar. Durante a primeira reunião, o governador Zé Filho ouviu gestores e orientou cada um sobre cautela em relação aos gastos. A orientação é para que os secretários não realizem novos gastos, que possam comprometer o planejamento do governo. Durante o encontro, o destaque, segundo o secretário de Administração João Henrique de Souza, foi para a prioridade de Zé Filho em honrar a folha de pagamento e manter o Estado na estrutura atual, sem gerar despesas, para que tudo funcione normalmente até o dia 31 de dezembro. O deputado Merlong Solano esteve ontem no Palácio Karnak, integrante da equipe de transição está sendo montada pelo governador eleito Wellington Dias. Bom, foi um primeiro encontro, deputado, claro que as informações vão chegar ainda, mas você já tem mais ou menos uma ideia da situação financeira do Estado. O governador eleito tem manifestado preocupação em relação não só a algumas áreas específicas, como é o caso da segurança, mas em relação às finanças do Estado do Piauí. Pois é, ontem fomos lá, o senador Wellington Dias comunicou formalmente e apresentou ao governador Zé Filho os membros da comissão indicados por ele, né? Recebemos do governador a indicação dos nomes que ele apresentou para, num primeiro momento, receber as solicitações da nossa comissão de transição, o nome do secretário de Administração João Henrique, do secretário da Fazenda, do secretário de Governo. Bom, então foi uma conversa tranquila, uma conversa educada. Fomos bem recebidos no Palácio do Karnak. O governador Zé Filho colocou-se inteiramente à disposição, determinou que a sua equipe coloque à nossa disposição, a partir do momento em que a gente começar a solicitar, todas as informações de que precisaremos para que, tão logo o governador Wellington assuma, os trabalhos possam ter celeridade sem atraso qualquer decorrente de falta de informação. Aliás, esse é o espírito da Comissão de Transição, né? Que foi uma lei proposta pelo deputado Fábio Novo, para, digamos assim, ordenar, padronizar esse processo de transição, onde as informações são vitais para quem vai assumir, não gastar o primeiro mês de governo, o segundo, o terceiro, ainda atrás de informações. Você antecipa, passa o mês de outubro, novembro, dezembro, nessa coleta de informações que permitem a quem assume já começar num processo de governabilidade mais acelerado. Existe, deputado Merlong, alguma área específica que preocupa o futuro governo? Olha, já de algum tempo tenho percebido dificuldades na área financeira, no que respeita, por exemplo, à questão de pessoal. Foi bom, inclusive, o fato do governador ter colocado o ex-ministro João Henrique Souza como o coordenador da parte do governo. Da nossa parte, a Regina Souza, da parte do governo, o ex-ministro João Henrique Souza. Dois Souza aí. Pois é. A questão já que vem desde o ano passado, aquela preocupação em relação ao estouro do gasto com o pessoal. O senhor falou muito na Assembleia. Pois é, chamei bastante atenção para isso. Não recebi até agora indicações claras de que o problema foi superado. Então esse é um ponto importante, porque
prevalecendo o problema, o novo governador vai ter que tomar de imediato as medidas, de sorte a corrigir o mais rapidamente possível, para que o Estado não sofra aquelas sanções pesadas que o governo federal fica autorizado a adotar quando acontece. Outro ponto ainda em relação ao pessoal, Pedro, diz respeito a indícios. Eu espero que sejam só indícios e que as informações concretas desmintam os indícios, referente à contratação muito significativa de pessoal terceirizado do ano passado para cá. Um aumento importante de despesa com o pessoal terceirizado e o pior, tem se falado muito em que parte desses terceirizados não estão recebendo os salários já há uns 2 ou 3 meses. E se isso se concretizar, ficará também aí um passivo importante. Então, a questão da educação é outra área que a gente tem que olhar. Tenho recebido notícias de escola de tempo integral que estão deixando, e algumas já deixaram de funcionar às 9 horas, ou pelo menos às 7 horas, no caso das escolas do Mais Educação, em razão da falta de recursos para a alimentação da garotada. Então, são pontos que eu espero que, no transcorrer desse trabalho, que nesse primeiro momento olha mais para a questão administrativa e financeira, mas que, tão logo conclua-se a eleição presidencial, vamos para todas as áreas do governo, com inclusive novas pessoas sendo incorporadas ao trabalho, não é? Grupo de trabalho para cada uma das grandes áreas, porque não dá para um grupo de 5, 6 pessoas coordenar tudo. Fazer um diagnóstico completo de toda a estrutura do Estado, que é muito grande, como nós sabemos, né? Deputado Merlong, tão logo o senhor deixou o governo e passou a avaliar esses números, até por ser uma pessoa experiente no cargo de secretário de Estado, o senhor falou realmente dessa questão de terceirizados. O senhor pode lembrar para a gente qual é o número de terceirizados, pelo menos por cima assim, que o Estado tem hoje, e qual seria, na sua visão, na visão do novo governo, o patamar ideal do número desses terceirizados, a quantidade? Eu não tenho mais esse número. Esse número ele é fluido, ele varia muito com o tempo. E agora, investir de uma responsabilidade a mais, além da que já tenho como deputado, agora como membro da equipe de transição, portanto, como um dos representantes do governador eleito, eu não quero chutar dados a respeito desse assunto. Só para pontuar aqui, Feitosa, rápido. Como é que vai se dar essa transição? Quer dizer, começa efetivamente quando? Falta finalizar, como o senhor disse, os grupos de trabalho, para a gente informar o telespectador como isso vai se dar. Qual vai ser a operacionalização disso, deputado? A dinâmica é a seguinte, em termos de espaço físico, a Caixa Econômica colocou um espaço na própria Caixa à disposição da nossa equipe. Na agência... Na agência central, lá da Arana de Abreu. Certo. O governador, através do secretário da Administração, também colocou 2 ou 3 salas à disposição na Secretaria de Administração. Então, em termos de espaço físico, temos já... A partir de amanhã já deveremos começar a ocupar um desses espaços, começando pela Caixa Econômica, que foi quem primeiro disponibilizou o espaço. Como é que a coisa se concretiza? Na medida em que a gente vai sentindo necessidade de informações, vai solicitando formalmente ao coordenador indicado pelo governador, o secretário da Administração, João Henrique Souza. Na medida que a gente vai recebendo estas informações, analisa, sendo necessário novas solicitações, faremos. Então, logo acabe a eleição presidencial, aí novos grupos, a equipe será acrescida por grupos de trabalho para ir além daquilo que já estamos fazendo, começando a fazer nesse momento, que é fazer um diagnóstico mais da parte administrativa e financeira. E aí os grupos de trabalho vão se debruçar sobre cada uma das áreas fins do governo, a saúde, a educação, segurança, desenvolvimento rural, enfim. Aí precisaremos de um pequeno grupo de trabalho em cada uma dessas áreas, dialogando com os gestores que estão nessas áreas, para termos condições de começar a executar com rapidez o programa de governo que saiu vitorioso na eleição. Qualquer tipo de falha encontrada, detectada, possíveis falhas, pela equipe de transição, pode haver uma orientação por parte da equipe de transição para se fazer alguma correção ainda no atual governo? Nós temos abertura para um diálogo aberto. Os 2 governadores se colocaram à disposição, se colocaram francamente dispostos a uma cooperação. O próprio governador eleito, Wellington Dias, falou para o governador Zé Filho, e ele recebeu bem,
de que, nesse momento de transição, o governador que está saindo também sofre muitas pressões. Há pessoas que querem aproveitar o momento de final de governo para tomar certas decisões em proveito próprio. Então, o governador Wellington Dias se colocou à disposição do governador Zé Filho de discutirem juntos essas situações, se for o caso, irem para a Assembleia juntos, tratar de um tema ou de outro, de modo a evitar que qualquer decisão que possa comprometer o futuro do Piauí seja tomada assim no final, no apagar das luzes. Eu fiquei feliz de ver que o governador Zé Filho recebeu muito bem esse tipo de colocação. A minha pergunta era justamente aí, porque é histórico que todo governo que perde a eleição e que há depois um relacionamento na transição, há inclusive uma disposição muito forte de alguns setores questionarem, desviou lá, tem algum setor onde houve isso e tudo, porque já perdeu a eleição, né? Então há uma facilidade, os críticos eles são muito mais ávidos, né, com uma situação em que se perde o poder do que numa situação normal. Mas o senhor acabou de me dar a resposta do que eu queria perguntar. O governador Wellington Dias está sendo cauteloso para não criar constrangimentos ao governador Zé Filho. Exatamente. Da nossa parte, o primeiro espírito é de cooperação, identificado o problema, conversa inclusive com a equipe que está no governo. É claro que se não houver uma resposta adequada, no sentido de evitar prejuízos para a futura administração e principalmente prejuízos para a sociedade, nós adotaremos as providências pertinentes, porque nós temos um passado, você bem lembrou. Eu lembro que quando o governador Wellington Dias assumiu em 2003, nós tivemos no primeiro momento que enfrentar enormes dificuldades com o pessoal da CEPRO, por exemplo, que teve um plano de salário aprovado depois da eleição. Depois que o Wellington estava eleito, mas apenas eleito, o governo que estava saindo aprovou um plano de carga de salário do tamanho do mundo para o pessoal da CEPRO e nós tivemos que começar já vetando, o que foi um desgaste para nós em relação àqueles servidores. Mas eu entendo assim. De desgastes como este que esse diálogo pretende evitar. Esse diálogo pretende evitar. Até porque, futuramente, se o governador Wellington Dias for candidato à reeleição e numa eventual derrota também ficará na mesma situação. Ele será cobrado a ter o mesmo comportamento, né? A mesma coerência de não tomar decisões de última hora, sem medir as possibilidades financeiras do Estado, apenas porque vai entregar o governo daqui a 2 ou 3 meses, deixando o ônus para o sucessor. Tem uma proposta aí, deputado Merlong, do deputado Robert. É o seguinte, o governador Wellington disse que quer trazer a Força Nacional. Isso, já declarou. O deputado Robert disse que não é preciso. Sugeriu ao governador Zé Filho que convoque para a academia todos os aprovados da PM e da Civil, deixando para o nosso governador a decisão de nomear ou não. Pois é, isso aí nós temos que fazer as contas, né? Deputado... Isso é mais barato do que chamar a Força Nacional, dizendo ele. Precisamos ir para a ponta do lápis. Quem é governante, em certo momento, tem que se comportar como o chefe de família. Chefe de família que não quer que falte comida na mesa da sua família, não dá um passo adiante das suas possibilidades. Dizem que a ideia é o seguinte, se você ganha R$1.000, você não pode gastar mais de 60%. Pronto. Então vejam, o que é viável essa ideia? Num primeiro momento, o governador já está decidido, e eu concordo com ele. Decreta emergência na segurança pública, chama a Força de Segurança Nacional. A própria presença da Força de Segurança Nacional já tem um efeito psicológico muito grande sobre toda a sociedade e sobre a bandidagem em particular, já vai nos dar um tempo para a gente tomar um fôlego e aí poder botar o trem para andar na velocidade que nós propomos à sociedade quando fomos pedir voto. Agora, de imediato dizer, já entrar dizendo, não vou chamar tantas pessoas na Polícia Civil, tantas pessoas da Polícia Militar, sem ter ainda a concretude dos dados da situação financeira do Estado. Se eu acabei de dizer que, inclusive, não tenho certeza que o problema do gasto excessivo com o pessoal já foi resolvido ou não foi, e agora nós não sabemos se a lei de responsabilidade fiscal já está sendo sanada, aquele déficit ou não. Os dados não foram publicados. Deputado, às vezes as pessoas... É boa essa conversa, porque às vezes você pode criar uma falsa expectativa, né? Isto. É importante esclarecer, Feitosa, essa questão da falsa expectativa. Então, você promete fazer determinada coisa, e aí quando você vai para a ponta do lápis, percebe que isso não é viável. Então, você cria uma falsa expectativa, cria uma indisposição desnecessária que pode ser evitada nessa fase de transição. Essa transição é evitada. Agora, em relação aos dados, deputado Merlong, o que é que, enfim, pode ser disponibilizado para a sociedade, ou nada vai ser disponibilizado? O que é que foi decidido em relação a isso?
Bom, nós não temos interesse de fazer da transição um palanque. Não é esse o espírito da coisa. O espírito da coisa é fazer da transição um instrumento que nos permita ganhar tempo. Ganhar tempo. Evitando problemas para o futuro governo, evitando problemas também para quem está saindo, porque a legislação hoje é dura. Não é só porque você está saindo, só porque entregou o cargo que deixa de responder pelo que se fez no passado. As pessoas continuam respondendo pelo que fizeram. Então evita problema para quem vai assumir, evita problema para quem está entregando o cargo, se a gente fizer a transição tranquila. Agora, certas informações que são públicas poderão ser publicadas, mas não é esta o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é, de fato, dotar a estrutura de planejamento e organização do futuro governo, logo das informações necessárias para começar a botar no papel aquilo que será o governo Wellington Dias. Deputado Merlong, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Só aqui, rapidinho, Marcos. Eu tenho uma curiosidade e em seguida uma pergunta. A curiosidade é saber o motivo da Caixa Econômica ter disponibilizado o espaço, por que a Caixa? E, em segundo lugar, se a transição vai buscar informação a respeito daquele empréstimo que o governo do Estado disse que o Banco do Brasil estava trabalhando para não liberar. Cerca de 300 milhões de reais. A Caixa Econômica, a primeira pergunta, a Caixa Econômica tem já um banco, o terceiro maior banco do país hoje, não é isso? É um dos principais parceiros do governo federal na sua relação com os governos estaduais e municipais. Já tem, inclusive, a sala dos prefeitos lá, ela lançou isso, há um espaço lá que os prefeitos podem utilizar quando vem a Teresina. Então, deram um passo a mais. E ele é de lá também, né? E também tem um fato de não deixa de ter. A outra questão, as operações de crédito, sim, serão objeto de averiguação. São um aspecto importante. Como foram feitas, se saíram ou não saíram, Exato. por quê? O que ainda falta, o que ainda tem de recursos, o quanto poderá ainda ser aplicado na nova gestão, o que de obrigação está ficando, o que de obrigação está ficando para o futuro. São operações significativas e, portanto, todas elas terão uma boa apreciação na equipe de transição. Deputado, rapidamente aqui, eu gostaria de 3 intervalos ainda. É porque é uma pergunta pertinente que eu considero que a gente tem a obrigação de fazer. Gostaria de saber do senhor o seguinte: a nova comissão de transição, o novo governo, levará em conta o fato de o governador Zé Filho ter entrado no governo em abril e ter só 7 meses de governo? Esse é um aspecto mais político, digamos Exatamente. assim. Na hora de uma avaliação política, se compreende que quem governou 9 meses responde politicamente por 9 meses. Agora, do ponto de vista administrativo tudo. Eu quero saber a politicamente. questão do tempo não conta tanto, porque aí cada um responde concretamente pelos atos que adotou no seu tempo. Mesmo que o cara tenha passado só 15 dias, mas se ele tomou certas atitudes e assinou, ele vai responder por aquelas atitudes, sejam elas... Mesmo atitudes tomadas antes. Aí é que... Agora, do ponto de vista político, é inegável que o governador Zé Filho foi um governador de transição, governou 9 meses. Ele, digamos assim, ele não pode responder sozinho pelo conjunto da situação do Estado. Por exemplo, na questão de pessoal, a Folha já começou a estourar o ano passado. Não é? O limite prudencial foi estourado no balanço de 10... aqui, né? Pronto. O senhor deu entrevista várias vezes sobre isso. O balanço estourou, o gasto com o pessoal estourou no balanço do ano de 2013, que veio a público em fevereiro de 2014, quando o balanço é publicado. Obrigado, deputado, pela presença aqui. Vamos nos encontrar e conversar mais vezes durante essa transição, para a gente estou à disposição. acompanhar esse processo inteiro e informar os 208 municípios. Vamos para uma pausa. Aí